Hoje, de uma maneira geral, os atletas eles já se veem mais como produtos ou ainda é muito caso a caso, modalidade, modalidade? O atleta evoluiu essa mentalidade ou não é todos que são engajados nessa de, tem uma agenda comercial, preciso cumprir, sim, ou, enfim, como vocês veem essa frente? Vou falar pelo futebol. Sim, sim. Não estão mais evoluídos. O trabalho de gestão de imagem de atletas, jogadores de futebol, é a exceção da exceção. Você tem que entender bem com quem que você vai trabalhar. Eu tive, por exemplo, agora em Portugal, e tem uma história que a gente está um bom tempo já conversando com um atleta que joga em Portugal, um jovem. Então aproveitei que eu estava em Portugal, fui para a feira, saí com a família para jantar. Então é importantíssimo, tão importante quanto ver os gols e os lances, e se é um talento nato. São dois atletas, né? É importante você ver a questão da família. Sim. Se é uma família bem estruturada, se tem bons valores, se tentar entender se uma explosão de dinheiro da noite para o dia vai mudar os valores das pessoas, a estrutura familiar. Então, exceção da exceção. Infelizmente, Edu, eu gostaria de estar aqui falando, nossa, é um segmento... Sim, é um segmento mata virgem. Sim. Tá? Mas não é um segmento óbvio, escalonável no momento de hoje. Você pode sim, com bons exemplos, com boas referências, como por exemplo o Vitor Reis, que a gente trabalha, que foi a maior venda de um zagueiro da história do futebol brasileiro. É um menino que tem uma família super bem estruturada, um menino com a cabeça boa, que você manda uma mensagem para ele: Vitor, podemos conversar hoje à tarde? Claro, podemos conversar. Acessível, low profile. Então não é um negócio... O Ivan agora vai falar sobre o surfista, mas o futebol, infelizmente, nós precisamos, através de bons cases e bons exemplos, começar a mudar realmente o benchmark, a referência. Porque quando o atleta está no auge, de repente acordar de manhã, puxa, isso aqui representa 2% do salário que eu recebo, ou do que eu tenho na 1% ou 0%, 0,1% do que eu tenho na minha conta bancária, eu não vou fazer. Ou como a gente teve recentemente, por exemplo, nós assinamos aí um monte de atletas do futebol para memorabilia, que é assinar Sim. os trading cards, enfim. E um dos atletas, inclusive um brasileiro, que estava jogando na Premier League, assinou o contrato, assinou 6 cards e falou: eu não quero mais. E assim, é bizarro, assim, ele ia receber por assinatura. Imagina, se alguém oferecesse para nós três aqui, pra gente faturar assinando, eu ia falar assim: eu quero gravar o dia inteiro, patrocinei, e o resto do dia eu quero ficar assinando. Exato. E eu tive que virar pro contratante, pro meu parceiro, e falar: olha, ele assinou 6 e eu acho que a mão dele cansou. E como é que é isso? Quando você vai passar pro cliente isso... Como é que essa gestão de crise, mas assim, esse jogo de cintura fala, olha... Gestão de decepção. Ele assinou 6 e simplesmente não quer mais. No final, o cliente, quando nos contrata para esse tipo de ação, ou para muitas vezes lidar com o clube, ele quer salvar alguns bons anos de vida. Sim. E, não tá, e sabe que está transferindo para nós a responsabilidade de trazer soluções e não problemas. Então, nós trazemos soluções, mas é óbvio que quando o atleta fala: puxa, eu não quero mais assinar,
E nós tentamos argumentar, olha, é um dinheiro importante, é um dinheiro bom, carreira de atleta é curta, né? Infelizmente, nós temos visto e continuaremos vendo atletas que vieram de situação precária, que ganharam muito dinheiro e que vão acabar a carreira quebrados, que é a síndrome do Peter Pan. Então, eu não vou generalizar, mas muitos que estão em volta desses atletas, eles não têm a preocupação se esses atletas eles estão evoluindo como ser humano. Sim. Que é uma preocupação do futebol, do futebol não, do esporte americano. O atleta ele vai para o college, depois ele vai para a university, e aí ele finalmente chega à liga profissional. Com raras exceções, ele pula esse caminho. Por quê? Porque o americano entende que o esporte ele é importante para formar cidadão. Se esse cidadão depois vai virar um atleta de ponta, ótimo. Senão ele virou um bom cidadão. E aqui a gente não tem isso. Então nós temos aí vários atletas que se enganam, né? Eu estou fazendo um estudo à distância, o cara nem aparece na aula, deixa a tela fechada, não se forma, não tem uma base, e depois, óbvio, acaba fazendo as escolhas ruins, muitas vezes em volta de pessoas que preferem dizer para ele o que ele quer escutar e não o que é melhor para ele. Perfeito. Eu acho que esse ponto que o Fábio falou faz bastante diferença, Edu. A composição da renda do atleta não deveria ser um aspecto motivador de você querer tratar melhor o seu patrocinador ou não, mas na prática a gente verifica que sim. No futebol, normalmente esses atletas que são procurados pelas marcas ou que são interessantes para as marcas são atletas normalmente muito bem remunerados nas suas carreiras, nos salários dos times que jogam, premiação e assim por diante. De maneira que os contratos de patrocínio, quando você faz essa comparação, eles podem não ser tão relevantes financeiramente, ainda que quando valores absolutos você fala são valores altos, mas em comparação com o que eles já ganham nos grandes clubes, porque a gente está falando aqui dos principais atletas de cada um dos times do Brasil e do mundo, né? Então, são valores altos mesmo que o futebol paga. Outros esportes não são assim. Outros esportes são remunerados através de premiação ou talvez de salários mais baixos, a componente do patrocínio pode fazer muita diferença. Sem dúvida, muita diferença. Então, eu acho que é importante a gente criar essa diferenciação para entender o quanto é importante aquilo para um e para outro. O que a gente faz na WSL é tentar ser um apoio para que os atletas e seus devidos staffs possam se profissionalizar e entender o que o mercado oferece. Então a gente dá workshops, a gente oferece, muitas vezes a gente aproxima esses atletas das marcas patrocinadoras com quem a gente faz negócio, porque ato contínuo delas fecharem um patrocínio com a WSL, que normalmente demora 1 ano, 2 anos, meses de negociação. Agora eu quero porta-vozes para esse patrocínio. Aí esses porta-vozes quem são? São os atletas. Então, como eu falei, traz mais dinheiro para a indústria, a gente aproxima desses empresários, mas funciona como esse apoio. Treinamento de media training, treinamento de influenciador, treinamento traz os parceiros do próprio Instagram, do TikTok para palestrar, traz outros atletas de outras modalidades para contar como que é a gestão de patrocinador, a gestão de marcas, como que isso é feito. Então, atletas bem-sucedidos em patrocínios no surf podem ter multiplicados os valores que ganham como premiação, né? Então, eu acho que para falar do surf, mas outras modalidades também que não sejam futebol, para que a gente tenha essa relevância. Mas para o garoto que joga lá na zaga de um time pequeno, seria muito importante. Pois mas o patrocinador não quer esse cara. Exatamente. O patrocinador não quer esse cara. O patrocinador quer o cara que já estourou, e o cara que já estourou normalmente ganha muito bem, sempre para falar do futebol. Então, o peso disso nas carreiras ele é muito relevante. Agora, tanto para um quanto para outro, eu acho que essa construção dessa relevância, seja nas redes sociais, através muito dessas marcas patrocinadoras, porque, vamos lá, marca patrocinadora escolhe um personagem, uma cara, um endorsement que a gente chama. Pô, no minuto seguinte esse cara está no intervalo do Jornal Nacional. Quanto vale isso? Ocupando espaço que você não estaria, né? O Ítalo Ferreira, por exemplo, é patrocinado do Banco do Brasil.
eles adoram, relação que foi super legal, o Ítalo faz uma entrega incrível, o staff do Ítalo, Marquinhos, time todo maravilhoso, fazem um trabalho impecável. Todas as marcas elogiam muito o trabalho do Ítalo. Olha, o Ítalo fechou com o Banco do Brasil, 2 meses depois ele estava na capa do aplicativo do Banco do Brasil. Mais de 700 mil pessoas acessam o aplicativo do Banco do Brasil todos os dias. Todos os dias. Quanto vale essa audiência? Essa construção, né? Quanto vale o Gabriel ser garoto propaganda da Vivo e tá no intervalo do Jornal Nacional nas ações que eles fazem, contando a história. Então olha como isso vai somando não só para eles, como grandes figuras e personalidades que vão além do que é o esporte, mas também para o esporte como um todo. Afinal de contas, a gente começa a ocupar espaço e para toda a geração de surfistas que aí estão e os que virão. Porque agora existe a personagem do surfista como alguém que inclusive contraria o que lá atrás, você falou no começo, lá atrás, né? O surfista era visto como contracultura, como aquele meio preguiçoso e tudo mais, no começo dos anos 70. Essa imagem mudou completamente como uma imagem aspiracional, que não só desempenha bem o esporte, como é garoto propaganda, de inspirando, criando boa influência para essas novas gerações, ou criando boa influência para a sociedade como um todo, aquele que o Brasil que dá certo, né? Então eu acho que tem um valor enorme e, obviamente, vale a pena, como liga, o que a gente tenta fazer é apoiar, obviamente, e tentar corrigir as rotas. Todos acertam? Nem todos acertam. Todos entendem o que as marcas querem? Nem todos entendem. A entrega é impecável? A gente tenta buscar com que a entrega seja o mais impecável possível e, obviamente, a gente vê nas renovações de contrato aqueles que renderam e aqueles que não.